Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a persona, tendo sempre esse olhar dentro da estrutura do que prega, né, o estudo junguiano, dentro da psicologia analítica. E aí existem muitas discussões sobre isso, né? Por exemplo, persona é uma coisa falsa? Como que eu desenvolvo persona? Persona é igual personalidade? Como é que eu faço para ter um olhar mais intuitivo sobre isso? Então vamos lá, vamos começar falando uma coisa que a gente não vai se aprofundar agora, mas que é importante a gente compreender, tá? Personalidade. A personalidade é uma construção da vida, né? São diferenças individuais que criam padrões comportamentais. Então a gente vai criando a personalidade por um tempo, né, durante o nosso crescimento. E a nossa personalidade diz muito sobre o que a gente é de verdade, dentro de nós mesmos, tá? A nossa personalidade, ela não se importa muito com o olhar criterioso do outro, né? Ela está construída dentro de nós. Já a persona é diferente, um pouquinho diferente. Veja só, a persona, esse termo vem das máscaras que se utilizavam, né, dentro dos teatros. É justamente uma máscara, né? Persona é uma máscara. Ela obedece exigências sociais. O que é isso? São marcadores sociais. Não é o nosso mundo privado, então isso é muito importante. A persona não é o que a gente é de verdade dentro da nossa psique, dentro da nossa alma, o que a gente é de verdade, tá? A persona é uma exigência para a nossa relação com o mundo externo, tá bom? Ela é dependente da aprovação dos outros. Lembra que a gente está falando da personalidade, é uma coisa que a gente constrói e a gente é aquilo? A persona, ela é dependente da aprovação do outro, tá? Então, é a nossa relação com o mundo externo. Sempre lembrar disso. Se torna patológico quando a gente se perde nessas personas, né? Quando a gente se torna dependente em qualquer situação de manter uma persona fixa, porque daí muitas vezes a pessoa se torna dona da verdade e aí isso vai se tornando patológico, tá? A gente desconsidera a nossa vontade, a gente veste um personagem e nunca mais se liberta dele. Então isso começa a ficar doentio. Isso é a persona que pode trazer prejuízo para a sua vida. Mas vestir a persona não é algo falso, é algo necessário psiquicamente para a gente poder lidar com todas as nossas relações, situações da vida, tá? A persona, então, é um resultado de exigências sociais. E a persona é um arquétipo. Então, olha só. Existem profissões, a gente vai olhar, por exemplo, para as profissões que eu acho que isso é muito comum para a idade adulta, né? Que é onde a nossa persona vai ser mais utilizada. Então, existem profissões que são conhecidas mundialmente. Hoje isso está se renovando, né? Principalmente com esse movimento da internet e tudo mais. Mas, por exemplo, quando eu digo professor, o professor, ele tem uma persona. Isso é um arquétipo. Tá? Isso já vem lá de trás, lembra que a gente conversou em arquétipo? Então, a persona também é um arquétipo, e aí ela vai sendo preenchida pela experiência de ser professor, tá? Então, a pessoa, enquanto professor, ela vai vestir aquela máscara para poder ter uma relação social com os seus alunos, uma máscara social para lidar, por exemplo, com outros professores, com o meio onde ela convive, com o lugar que ela dá aula. Então, é muito importante vestir essa persona. O médico é a mesma coisa. Ele vai ter um monte de experiência enquanto médico. Então, ele veste essa persona, ele vai construindo essa persona. Acontece que, quando a pessoa sai dessa profissão, ela saiu ali do hospital, ela saiu do consultório, ela saiu da escola, ela precisa lembrar de tirar essa máscara social que viabilizava aquela relação onde ela estava. E aí ela chega na sua casa. Se ela tem um parceiro, uma parceira, então ela precisa tirar essa máscara, né? Porque senão as relações vão ficando doentias, como a gente comentou, né? Ela veste essa máscara e ela vai mantendo em todas as relações.
Então ela vai de repente num aniversário, numa festa, e ela mantém aquela máscara do professor, do médico. Isso vai ficando entediante, né? Para as pessoas que ali estão e para si mesma. As pessoas se afastam, as pessoas não têm mais paciência, porque enquanto a gente veste a persona, psiquicamente a gente recebe esses elementos, essas informações para poder lidar com ela também. Com essa profissão, por exemplo, que a gente está desempenhando naquele momento. Mas isso não é o que a gente é enquanto indivíduo de verdade, né? Então é lembrar todos os papéis sociais que a gente pode desenvolver. Quando eu chego em casa, eu vou vestir, por exemplo, essa persona do pai, a persona da mãe, a persona da filha, a persona da amiga. E aí, em cada situação, eu vou vestir uma máscara social que me cabe àquele momento. Isso é muito importante para a gente se desenvolver, né? Enquanto humano, a importância de estar transitando nas nossas relações, porque senão isso fica patológico. E além, como a gente sempre comenta, é muito chato, por exemplo, eu quanto enfermeira, ou enquanto pessoa que estuda psicologia, ou enquanto pessoa que serve, né, trabalha com ayahuasca, em todos os lugares em que eu esteja, sempre falar do mesmo assunto. Não, a gente nem viabiliza a troca de relacionamento, né? A troca de informações. Então é sempre importante lembrar disso. O lugar que a gente trabalha, a gente veste a máscara, desempenha o nosso papel, sai daquele lugar e tira essa máscara. Chega em nossa casa, chega em nossa família, chega em algum evento social, e a gente precisa vestir outras máscaras, né? Isso nos protege também. Então Jung fala sobre a importância da persona enquanto uma mediadora das nossas relações sociais. Eu agradeço mais uma vez pelo espaço e aguarde os próximos vídeos.